Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 26 de outubro de 2010, terça-feira. O verbete é o 1732. 4 páginas, 42 logias e 9 máximos. O tema é cosmovisiólogo. A especialidade é a cosmovisiologia. Definição. O cosmovisiólogo é a consciência homem ou mulher com a mundividência específica da cosmovisão multidimensional, teática, pessoal. A max amplitude autopensênica, a cosmovisão conscienciológica da consciência, a visão geral do cosmos, a concepção conscienciológica do cosmos, o campo unificado do cosmos, a soma geral das cognições, a totalidade da megavisão cósmica, os autoestudos da consciência, a abordagem vasta máxima das realidades, a potencialização das acuidades pessoais, a cognição das questões filosóficas básicas, o emprego teático da pangrafia, a experiência da cosmoconsciência. Na argumentologia nós temos a caracterologia, com 26 características traforológicas determinantes do perfil da consciência cosmovisiológica, homem ou mulher. Na remissiologia, dentre os 15 itens já debatidos aqui, nós salientamos esses 5. Autopensionização cosmovisiológica, enciclopediologia, holofilosofia, pluriprospectividade e senso universalista. Frase enfática. A cosmovisiologia, em determinado patamar da evolução, chega inevitavelmente à consciência lúcida, devassando de modo cosmoético todos os princípios pessoais de mega-análise do cosmos. Você demonstra interesse pela cosmovisiologia? Em quais circunstâncias? Agora, pergunta. Ontem vi um programa, um autor, Eduardo Gianetti, falando sobre fisicalismo. O livro é Ilusão da Alma. Já ouviu falar dessa teoria? Qual a sua opinião? Olha, isso é muito antigo. O fisicalismo nasceu do processo da física. Isso é o processo materialista, é aquilo que eu chamo os psicóticos do elétron. Então é eletronótica. Outro nome que a gente dá também é o casca-grossismo. É a pessoa de casca grossa, que não sente nada da energia consciencial, ainda não sabe mexer com isso. Eles são também os chamados anergéticos, quer dizer, não tem processo de energia. Agora, outro nome que a gente dá também é o monovisionarismo, ou monovisionários, que só vê e são bitolados pelo processo da matéria. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. Eu estou aqui com um vídeo de um cartaz, para vocês verem, sobre a luta contra o câncer de mama. Seria bom pôr isso lá em cima aí para mim, depois alguém põe lá para mim. Esse aqui. A luta contra o câncer de mama, que participe da 4ª campanha de prevenção do câncer de mama. É no dia 19, que teve aí a primeira vez, no dia 18, agora no dia 28 vai ter de novo, depois de amanhã. Depois no dia 11 de novembro e no dia 26 de novembro. Qualquer informação, se a pessoa quiser, tem tudo aqui escrito. A Fundação Cultural está participando disso, a Itaipu, processo do governo, o Cine Cataratas, tudo tem relação aí com a luta contra o câncer de mama. É muito importante isso. Há muitas palestras. Por exemplo, depois de amanhã, é o médico oncologista Francisco Winsteiner. É muito importante. O que as mulheres querem saber sobre o câncer de mama? É no Cine Cataratas, do Cataratas Shop Center. Vale a pena ver. Se alguém se interessar, está aqui. Professor Valdo? Sim. Também vai ter no dia 11 de novembro o jantar rosa. A Rose aqui, né? Se alguém tiver interesse de comprar o convite para o jantar, ele custa R$100 e tem direito a uma camiseta, que a camiseta está sendo vendida por R$15. Pode entrar em contato comigo. Vai ajudar a campanha. Isso. Vale a pena participar disso aí.
E eu gostaria também, se o senhor depois puder falar um pouco sobre a questão do câncer de mama e o desodorante antitranspirante, né? Eu sempre meti o pau nisso aqui, né? É o processo de todo tipo que se coloca na axila, etc., por transpirar. Eu nunca usei nada disso, porque pelo meus estudos, o processo de as glândulas sudoríparas, o processo de linfa, vasos e processo linfático, a gente vê que é diferente. Por exemplo, qualquer um aqui, ó, se começar a prestar atenção, vai ver. Um dia, por exemplo, você comeu diferente, etc., pode te dar uma pequena desinteria. Vai dar cheiro diferente na sua axila e vai dar coceira também desses processos glandulares. Isso mostra como é que o processo funciona. O povo, de modo geral, isso passa despercebido, que a pessoa vai lá, toma banho, passa bastante sabão, esquece daquilo. Agora, a pessoa colocando aqui desodorante, acaba obstruindo e criando problema, e os, vamos dizer, componentes do desodorante, acaba entrando aí, o processo aí vira câncer. Tem gente que quer combater isso aí porque ganha dinheiro das indústrias de desodorante. Mas isso é loucura. O negócio é que isso piora mesmo. É um dos efeitos do processo do câncer de mama. No meu Por caso, exemplo, eu te pergunto, por que é que antes não tinha tanto câncer de mama? Justamente. As mulheres não morriam por causa de processo de tumor no seio. Não tinha muito disso. Um dos motivos é justamente esse. O senhor vê que no meu caso, na minha família não tinha nenhuma mulher com câncer de mama. Pois é. Eu amamentei muito jovem, que seria também uma predisposição. Tive a gestação também mais cedo, mas eu usava desodorante. É a mesma coisa com esse processo de luz aí. Ó. Eles usam essas luzes aí fluorescentes, elas são cancerígenas e cancerosas. Por quê? Porque tem UV, o ultravioleta. Foi isso que me deu câncer aqui, ó, que eu tirei, ainda tirei a tempo, que eu vi o negócio. Se eu tivesse deixado esse radical que eu usei aqui, esse tipo, o que eu tive, você está entendendo? Isso aí é perigoso, esse tipo de câncer. Agora, ele pode dar uma porção de metástase comigo, eu evitei, porque eu atendi na hora. Sim. E vi que era. No caso do câncer de mama também, ele é uma dos cânceres que mais mata aqui no sul do país, né? Mas ele tem cura se for diagnosticado. Agora a mulher viu qualquer diferença no seu seio, passando a mão, é para se tomar atitude logo, não esperar nada. Isso é que eu quero. Bastante importante conhecer o próprio corpo e fazer o autoexame. De imediato. Agora, gente, eu queria dizer aqui para vocês que a turma que está mexendo aí com online e da Sinvex, a primeira entrevista também no estudo da Comunicons, é a turma que está vendo os programas e de todo tipo que tem, eles estão precisando de gente para ajudar, que é o Chico, com a turma que toma conta da Comunicons. Então eu desejaria saber aí quem puder atender essa turma, ajudar, para fazer, que tem muito material nesse sentido aí para desenvolver. Entende? São as imagens, cursos online da Sinvex, primeira entrevista gravada do Estúdio Comunicons, programas fenômenos com o Marcelo Silva, produzido no estúdio da Comunicons, a Sinvex sempre presente ao sábado pela manhã no curso da EAD. Então isso tudo está aí. Estão precisando de gente para ajudar, principalmente na área da administração. Hoje apareceu uma pessoa lá, eu pedi para ir ajudar. Agora, outra coisa também que eu quero dizer para vocês é que, nesse momento, nós lançamos aqui uma pré-IC nova, que vai se transformar numa IC oportunamente, e o chefão dela está ali, ó, que chama-se Flávio. O Flávio vai fazer com o tempo, do jeito que tem o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele vai fazer o Instituto, não é brasileiro, presta atenção, é Cognopolitano de Geografia e Estatística. Nós precisamos de fazer isso, porque tem muitos processos nossos. Agora eu preciso de mostrar a verbação que nós estamos fazendo. A gente já está na hora de falar sobre isso. Criar isso, aquela brincadeira que eu falo às vezes com o Antônio, ele é que é o dono do IBGE, etc. Nós agora vamos ter o IBGE real, palpável, concreto, através do Flávio. Outra coisa, o Flávio é que entende mais de estatística aqui.
Então, ele gosta disso. Então, está na hora de apresentar o processo. Agora, com o tempo, eu peço a vocês para ajudar. Eles vão precisar de alguma coisa disso aí com o tempo. Entende? Inclusive, quem puder ajudar, dá alguns trocados aí para sustentar o processo, para fazer a IC nova. Eu conto com vocês. Agora, outra pergunta aqui. Quando estive em Foz do Iguaçu, há 2 meses, comprei um suporte de livro semelhante àquele que fica o tempo todo visível sobre a sua mesa. É isso aqui. Poderia me esclarecer quanto a melhor maneira de posicionar o suporte de livro durante o estudo, assim como a melhor mesa e o melhor tipo de cadeira para o estudo? Olha, cadeira e mesa você tem que fazer, arrumar, porque não tem jeito. A coisa mais difícil é arranjar uma cadeira. Cada pessoa tem que fazer uma cadeira especial para ela, devido à curva da coluna aqui atrás. A gente tem que ter. Essa aqui, por exemplo, ela não presta, por isso que eu vivo me mexendo aqui. Tem que ter uma coisa que molde a pessoa. Eu uso lá, mas se eu colocar nessa, eu vou ficar na ponta da cadeira, eu vou cair aqui. Então eu evito. Essa é a melhor cadeira que tem para quebrar o galho. Agora, eu já usei até agora 16 cadeiras. Nenhuma presta. Você tem que mandar fazer uma que seja de acordo com a sua anatomia, para ficar ergonomia de acordo com a anatomia, o processo. Então, isso você tem que ver com calma. Agora, outra coisa. A gente aqui põe e você mexe de acordo com o seu tamanho, para baixo, para cima. Você coloca um livrão grande e abre aqui, anota, pode colocar as coisas. Ele foi feito para isso. Uma outra coisa que ele foi feito também. Por exemplo, se você tem bicho em casa que gosta de ver as coisas junto com o seu computador, o que você faz? Você pega 2 desses aqui e trava o computador de cá e trava o computador de cá. Aí não entra para mexer no teclado nem nada. Isso é uma das técnicas que eu uso. E outra coisa, você fica com todo o material, está com o computador aqui, está com todo o material de um lado do outro. Eu tenho 2, eu uso isso há muitos anos. Então, isso é muito bom para quem mexe todo dia, que escreve, computação, etc. Tal. É o suporte do processo para a gente ver. Tem uns americanos, mas são assim muito efeminados, etc., magrinho, frágil, qualquer um bate aqui, cai, etc. Eles vendem, mas muito bonitinho, muito bem feito. Certas moças gostam muito desses porta-livros, tem vários desse tipo. Aí o negócio é a pessoa procurar. O senhor acha interessante, mesmo que deixemos de ser assediados no mundo espiritual, se nos conseguirmos isso, não estariam evitando uma forma de dar assistência para aqueles que nos assediam? Essa está querendo fazer um negócio. Esse está querendo fazer um negocinho negativo. Olha, para você. Banana para você. Nós temos que melhorar as coisas, esclarecendo os outros. Não pode deixar. Agora você vai deixar de assassinar todo mundo para eles aprenderem a não matar os outros? Besteira é essa. Digo isso, pois já me encontrei com várias situações que acredito que ocorreram com o intuito que eu assistisse o assediador. Como, em muitos casos, acredito ter feito assistência. Mas ele deixou de ser assediador a partir daquele momento? É isso que é assistência. O mais, você não sabe o que é assédio. Não está nada. Como o pessoal da Conscienciologia se sente quanto à privacidade, sabendo que nunca estamos sozinhos em nenhum momento, como se o senhor mesmo já nos disse. Sim, nós temos testemunha de tudo que a gente vê. Agora, veja, você não está sabendo nada sobre o processo do desassediado permanente total. Você precisa estudar o que é desperticidade. Tá certo? Agora, quanto a esse nosso amigo aí que está... aquela pessoa, é uma senhora que está impressionada lá com o fisicalismo, eu quero então falar para você o seguinte, nesse verbete de hoje você vai ver as coisas que esse povo não entende, a maioria disso aqui, mundividência, cosmovisão, cosmoconscienciologia, megavisão, cosmograma, omnissíntese, mega-análise, cosmonomia, holofilosofia, tudologia, enciclopediologia, erudiciologia e maxproexologia. Tudo isso a gente está falando nesse verbete. Agora, esse povo não entende nada disso. Isso é só para clarear a situação. Agora, outra coisa. Sobre aquele filme que eu falei que é muito bom, eu
fui olhar lá nos meus dados que eu tinha comprado uns e descobri que um dos que eu tinha comprado é justamente esse. Eu não vi esse aqui, eu vi o direto na televisão, que é A Troca. O filme é esse, ó. Se alguém quiser ver, eu não sei se o Marco vai querer ver isso. Esse filme é muito bem feito, ganhou prêmio, é baseado em fatos reais. Eu acho que talvez, como eu estou indicando, é bem capaz de alguém aí querer assistir esse filme. Levanta a mão quem é que quer ver esse filme, só para a gente ver. Ó. Então seria bom dar para o Marco. Você dá para ele. Eu arranjei porque é o seguinte, eu fico vendo os lançamentos e filmes antigos também, daqueles usados. Vou lá, tudo que eu vejo, mais ou menos, eu compro tudo uma vez, e vou deixando, ao passo que eu vou vendo. Esse aí eu vi na televisão, gostei. Agora eu fui olhar no meu material, tinha lá. Então, por isso que você falei. Se eu falei que eu não tinha o filme, eu não tinha. Eu não sabia que eu tinha, estava lá no meu depósito. Sabe, porque eu acumulo livros, acumulo filmes, acumulo dados de pesquisa, dicionário que eu fico lendo, estudando, etc. Tal. Então, eu vou desbravando aquele estoque, porque eu sou estoquista, eu vou desbravando pouco a pouco, né? Vou sabendo. A última vez eu comprei uma batelada dele. Você sabe que às vezes eu compro. Já cheguei, por exemplo, numa viagem que eu fiz a Belo Horizonte, eu comprei 62 filmes. Lembra que eu cheguei e falei, eu comprei 62 filmes. Agora aqui, por exemplo, às vezes eu vou lá, quando tem uma novidade que eles mudam o estoque, às vezes eu compro 7, 8, 10, 12, 15, varia. Eu compro, e outra coisa, aqui é mais fácil de comprar, porque tem um monte de filme que custa R$7, R$7,99, tem umas coisas assim. Então vale a pena. Esse aí é do R$7,99. Entende? Agora, vale a pena, esse aí vale a pena. Entende? Pode falar. Gia, o número 16, o senhor fala multi-intelectual. Multi-intelectual, 16. Multi-intelectual. Queria entender o que seria isso, uma pessoa multi-intelectual. É aquele que tem um intelecto em várias linhas de conhecimento. Então, o processo dele, ele é plurivalente, quer dizer, multivalente, plurivalente, polivalente, versátil, em matéria de conhecimento. Entende? Por exemplo, é o caso do Flávio. O Flávio é assim, ele conhece estatística, conhece computação, conhece mais um monte de coisa. É justamente isso que a gente precisa. Aqui nós temos vários desse jeito. Né? E tem uns que são muito aperfeiçoados. Por exemplo, o Arlindário. Ele conhece filosofia, máfia, a mafiologia. Isso é uma coisa seríssima. Tudo que diz respeito a Roma, a Itália, tudo ele sabe. Como é que fica? Esse é um negócio seríssimo. Então, são as linhas de conhecimento. A gente tem que ver por aí. Agora, tem ali também o outro lá, conhece muito processo de administração, uma opção de coisa, e ele participa aquele trio Parada Dura, que é uma coisa seríssima. Então, vamos entender o que é o multi-intelectual. Agora, o multi-intelectual é o caminho da pessoa erudita, é o chamado polímata. Polímata é justamente isso. Está entendendo? É o multi-intelectual. Agora, aqui nós estamos falando também do polímata aí na frente, para chamar a atenção. Né? Pangrafista. O senhor podia falar também? O número 9. Que é o holopensenólogo. Holopensenólogo. É aquele que já tem uma noção do holopensene de modo geral. Então, por exemplo, ele estuda a forma holopensênica. E eu estudo isso desde menino. Então, eu fui ver onde é que eu tinha nascido antes. Teve lugar que eu fui no Brasil, porque eu nunca tinha ido lá. Eu fui lá só para ver, porque eu tinha ido lá e lembrava da retrocognição. Eu cheguei lá, mas está tudo alterado. Depois de muitos séculos, tudo está alterado, mesmo no Nordeste, lá em cima, no Norte. Cada um vai pensando o que é. Agora, tudo para ver o problema da holopensene. Então, esse holo, no caso aqui que eu estou chamando pensenólogo, ele estuda o holopensene de modo geral, que é a holopensenologia. Que a gente vive falando isso aqui na pensenologia. Aqui, ó.
A maioria começa assim, ó, pensenologia, o óleo pensene pessoal da cosmovisiologia. Os cosmopensene, a cosmopensenidade. Hoje é um processo grande, amplo, de visão maior. Isso é importantíssimo. Valdo, o número 11. O número 11, por exemplo, o homem orquestra e a mulher orquestra. É aquela que toca todos os instrumentos. Entende? Aqui tem muitos assim. A Rosa Nader é mais ou menos isso, né? Ela toca todos os instrumentos. Todos da matemática e fora da matemática. Não, é alguma coisa a mais. E matematicamente em cima do lance. Né? É assim? Valdo, o 8. O 8 é o olo filósofo. Né? Esse é o da holofilosofia, né? A filosofia das filosofias. Então, a É holofilosofia. o processo dos princípios da conscienciologia, né? Todos os princípios da conscienciologia. Estão por aí, né? Porque tem um verbete de holofilosofia, e eu estava lá, eu estou fazendo uma parte do meu livro e coloquei holofilosofia, mas ali tudo que é base da conscienciologia é holofilosofia. Tudo. É uma parte básica, mas também uma parte avançada, né? O problema já de desenvolvimento é da holofilosofia. Agora, a filosofia aí, do ponto de vista do estudo propriamente dito, dos princípios, né? Do problema do conhecimento, da cognição, da sabedoria. Agora tem ela é ciência e na parte da filosofia essa separação, que a parte filosofia seria a filosofia das filosofias, no caso. E agora, é o conjunto das filosofias, é o conjunto do conhecimento. E o verbete de hoje tem muito a ver com a holofilosofia, que é a parte cosmológica, né? Tem. Hoje. Tudo que diz respeito ao cosmos tem relação com a consciência, né? Não existe cosmos sem consciência. É a consciência que interessa. Mas é bobagem. O processo, então, conscienciologia seria a cosmo propriamente dito, ou a cosmovisão propriamente dita. Para se fazer uma epistemologia consciencial, que também estava tentando fazer. Até um certo ponto, é a filosofia, da consciência, mas tudo seria da holofilosofia, uma epistemologia. Assim, isso. Mais ou menos é isso. É o caminho, é o jeito. Agora, Arlindo, aqueles que não vão viajar, não sei se é igual a Arlindo, nós vamos passar 4 dias sem tertúlia. O que vocês vão estudar? Não pode ficar sem estudar. A partir de quinta, vamos. Quem não for viajar, como é que fica? Quinta, sexta, sábado, domingo. Não vai ter tertúlia, vocês têm que estudar. O pessoal não vai querer. Como é que fica isso? Tem que aproveitar para não ficar na boa vida, né, esses dias. Pois é, tem laboratório, precisa de participar do laboratório. O que vocês acham? Vão ajudar o povo lá, vão participar, vamos lá dentro para ver como é que é. Tem muita coisa para ser feita. Laboratório da pensenologia. Aí. A folga tem que ser preenchida carregando pedra. Né? Dando um jeito. Dando um jeito. Tem gente na CCCI que, ao invés de desodorante, usa bicarbonato de sódio. Já tentei usar, mas causou irritação. O que você acha disso? E quanto ao leite de rosa, leite colônia, acha que tem o mesmo efeito de desodorante? Olha, você precisa de ver com calma. O ideal na minha terra é banho, tomar um bom banho. Depois da pessoa fazer ginástica, para ela transpirar. Ela transpirando limpa tudo quanto é as glândulas todas. O negócio é transpirar. E lavar, tomar banho. Banho, gente, é uma beleza. E ninguém pode reclamar que nós temos água por aqui. Nós vivemos na Aqualândia. Valdo, esse antitranspirante, se eu passar um dia, dá uma coceira danada. Então, isso já mostra que já tem coisa. Faz tempo que eu não passo. A comichão já mostra que já fez mal. A melhoria do parapsiquismo favorece um nível maior de sensibilidade do ponto de vista psicossomático? Olha, melhora tudo. O parapsiquismo é a chave, né?
Começa pelo estado vibracional. Eu pergunto, pois ultimamente eu tenho me emocionado mais facilmente com algumas cenas de filmes, documentários, histórias de pessoas conhecidas. Eu, em geral, sou bem racional e sempre fico avaliando os contextos quando me percebo mais emocionado. Eu entendi como está de incompetência energética. Estou certo? Não, aí precisa de ver a sua idade. A pessoa, com o tempo, às vezes, ela amolece. Ou endurece demais, e aí ela fica impossível, ninguém chega perto, ou ela amolece. Se de ver a sua idade, se você não está amolecendo. Principalmente o homem, é muito comum isso. Eu não sei a sua idade. Sabemos que a evolução do nosso parapsiquismo é fruto de nossa busca, de nossos esforços, de nossas pesquisas. Mas o que ocorre em casos como o do médium Thomas Grimoire, que diz ter recebido seus dons mediúnicos de seres extradimensionais? Olha, a maioria recebe de seres interdimensionais, a maioria de assediadores extrafísicos. No caso dele, até que tem muito disso aí, em cima e embaixo, tem de tudo quanto é tipo. Tem quem ajuda e tem coisa esquisita. Já teve gente que até chegou a dessomar no local que ele trabalha, na casa dele. Tem de ver isso com calma. Agora, tudo é desenvolvimento, é a própria pessoa. Se a pessoa não desenvolve e deixa os assediadores tomar conta, fica nisso. Podemos considerar uma experiência de cosmovisão, ainda que de forma pontual, uma viagem para um país de cultura diferente, onde se convive com pessoas de culturas também diferentes? Não, a experiência é importante. Uma viagem ou uma excursão científica bem feita, séria, uma expedição de pesquisa, ela pode valer por uma leitura de uma biblioteca inteira grande. Então, tudo depende da pessoa. Se ela anotar, observar as coisas, etc., tudo é pesquisa. E viagem pode ser uma pesquisa. Em algumas ocasiões, quando movimento energia, sinto meu ouvido estalando, análogo quando descemos uma serra, diferente de pressão. Esse fenômeno está mais ligado ao próprio exercício energético ou indica alguma sinalética dentro do processo timpânico? Não, aí é preciso examinar com calma. Tudo depende do local, ver quais as influências que tem. Primeiro tem que afastar os fatores físicos, porque às vezes o processo é totalmente timpânico, do ouvido, da orelha. Aí precisa de ver o que é. A polivalência é o acúmulo de experiência de vidas anteriores? Sim, como todas as outras coisas, é o óbvio, é isso mesmo. Agora, gente, hoje eu queria, tem uma pessoa aqui que tem nos ajudado muito, eu queria que vocês batessem aqui os parabéns, como a gente falava lá, da situação, que é a Margarida. É o aniversário dela hoje. Grande aniversariante do dia. Esse cara sério, né? Professor, quando a gente fala em cosmovisiologia, de certa forma, está falando de conscienciologia também. A conscienciologia, no seu estrito senso, ela é puramente cosmobiologia, né? Ela procura isso. Como é que o senhor trabalha nesse sentido? O conscienciólogo que não tem cosmovisão, de certa forma, está equivocado. Não existe isso. A maioria não pode, ele não se aguenta, ele acaba tendo uma visão maior, ou pelo menos ele procura ter. Isso é uma grande coisa. Não dá para ter uma eterna monovisão com a conscienciologia, por causa do parapsiquismo. A própria projeciologia já fomenta isso, né? O parapsiquismo. Escuta, Adélio, como uma pessoa vai aguentar o corpus de princípios da conscienciologia sem mexer com o estado vibracional? Ela não desenvolve, ela não vai conhecer nada, ela vai ficar por fora. Se ela entra no estado vibracional, ela já começa a ter cosmovisão. Ela começa a ver a realidade da energia consciencial, tudo muda. Pensa nisso. Entender a conscienciologia é inevitável ter uma visão maior. Não tem jeito de ficar com visão míope, pequenininha, reduzida. Não dá. Porque até mesmo para ela introspectar na prática, a conscienciologia, ela precisa dessa visão, né? Não, agora os detalhes, ver a coisa maior, aprofundar o processo, expandir a cosmovisão, isso é preciso de experiência, vivência, é princípio da descrença, fazer experiência. E a grande terapia da conscienciologia também é essa cosmovisão, né? A pessoa sai do seu mundinho, sai do egão, né? Mas olha, você veja, às vezes as pessoas começam, tem até processo de assédio,
tem uma porção de tropeços, etc. Tal, e ela supera. Olha o caso da nossa Sirlene, escreveu o livro aí sobre parapsiquismo. Ela é uma prova disso, ela superou aquilo tudo, é uma médica hoje, conhece o processo de parapsiquismo, sente, domina. Outra coisa, é moça, uma mulher, superou isso tudo. Ó. É bom vocês lerem o livro dela. O livro dela é impressionante. Ela mostra a realidade dela, e ela escreve bem clara, né? Lúcida, racional. Porque em termos de gestão, da gestão em si, né, a cosmovisão ela é essencial também, ainda mais no trabalho em equipe, no trabalho em grupo também. Né? Não, a cosmovisão, com o passar do tempo, ela é ótima, porque a pessoa começa a fazer a comparação, os cotejos, confrontos, paralelismos entre o pequeno e o grande, o que está próximo e o distante, e por aí vai, os cotejos todos vão aparecendo. Isso aí amplia demais o problema da cosmovisão. Porque a cosmovisão, ela amplia a consciencialidade. O micro-universo da pessoa fica um verdadeiro macro-universo. Aquilo que ela pensa expande. Então, isso tudo influi em tudo que a pessoa faz. Né? Muito sério. É mais ou menos na linha que o senhor falou aí, que o EV já faz entrar na cosmovisão. Aí só tem aqui, eu já estava querendo perguntar, na ciclologia, o senhor coloca assim, ó, o Cipriani como indutor de pesquisas macro. Eu queria, não sei se esse indutor aqui é por causa que o Cipriani não, diminui o resistimento. Cipriani é o ciclo de primaveras energéticas. E ele diminui. Ele induz as pesquisas macro. Por quê? É. A pessoa começa a expandir, ficar otimista, com predisposição, ela começa a ver as coisas diferentes, por outros olhos. Você está entendendo? Isso amplia o processo da pesquisa maior, a cosmovisão. É inevitável. Entende? Agora, uma pessoa, por exemplo, que entra na deprê, ela piora a visão dela, ela fica cada vez míope. Ela está fechada no egoísmo dela, o egão dela, ela não sai do umbigão. Nesse sentido, O umbigo é sempre pequeno. Nesse sentido, a gente pode dizer que o ressentimento somático ele diminui também. Esse é o caminho, né? É o jeito. Valdo, hoje alguém aí falou de fisicalismo, que fez parte das minhas pesquisas, que o fisicalismo é um tipo de reducionismo que é usado até em ciências sociais, e até tem muita gente fora da conscienciologia, epistemóloga, aí condenando isso, que é feito indevidamente, usando o padrão da física para todas as ciências em geral, tem acontecido e é condenado isso. Eles querem que a física tome conta de tudo. E não é assim, isso aqui é só dessa matéria, é a coisa mais superficial que tem. Não adianta fazer túnel e 26 quilômetros e tudo isso, isso ajuda. Mas não vai resolver a parte básica, não. O que tem que resolver é tirar essas consciências de dentro do túnel para eles verem a luz no fim do túnel. É o que estão precisando. Eles estudarem eles mesmos, olhar para dentro. A maioria quer olhar elétron e ficar só nisso. As ciências Por isso que eu sociais... chamo, que são os psicóticos do elétron. E ciências sociais não dá para usar o padrão da física, que é totalmente errado, e estão condenando Aí isso. tem a dificuldade do processo das ciências convencionais. Né? Há muito dinheiro nisso. Muito difícil das pessoas mudarem e abrir o jogo. Tem que esperar, né? Vira o tempo, através da experiência, que muda a pessoa. Tem que esperar. Vai chegar a hora. Muita paciência, caldo de galinha, que não faz mal para ninguém. E outra coisa, cuide de você junto com o seu grupo evolutivo. Você pode virar serenão antes deles. Quer dizer, essa é a chance. Né? Esse é o caminho. Aqui é um monte de gente que vai ser desperto, evoluciólogo, antes da maioria desse povo. Não adianta ter um grande conhecimento em alguma coisa, sendo que aquela alguma coisa não é prioritária. A evolução da consciência é mais prioritária que isso tudo. Então, como é que fica?
Há uma perda de tempo, energias, oportunidades e, principalmente, companhias evolutivas. Né? Eles deviam aproveitar você que está aí debatendo a filosofia, essas coisas todas agora. Agora ter contato com você, brigar com você, debater com você. o paradigma consciencial tem que ser oposto do fisicalista, que é um absurdo. Agora, a gente exalta a defesa do direito dessa turma toda a fazer pesquisa. Mas nós não damos isso como sendo essencial. Isso não é o espírito da coisa, não é o olho do furacão, não é a essência, não é o cerne. Não é o mais importante. Isso aí é apenas o buziles que está segurando esse povo de evoluir. Eles ficam pensando só em elétrico, só em matéria. Isso é bobagem. O carbono não resolve, não é por aí. Então é muito importante a gente ver esse processo. Agora veja, é muita gente defendendo as coisas materiais. Um defende o dinheiro, o outro defende a fama, o outro defende o poder temporal na hora, e por aí vai. As ilusões aqui, você sabe, é o Maya. É a mega ilusão por todo lado. A sociedade é patológica. Nós vivemos no hospitalão psiquiátrico, então vamos devagar com o andor. Tem que ter paciência. Você já vê os processos dos bastidores da vida, que é a multidimensionalidade, tem que ter muita paciência com os outros. Saber como é que faz. Agora, de vez em quando, tem que falar as verdades. Não pode, senão você está compactuando, está se cumpliciando com essa bobajada toda. Então, eu tenho que dar conta. Esse é o motivo que eu brinco aqui com minhas bananas. Dou a banana, né? Falo sobre o burril de Burraldo. Para mostrar a realidade. Não, minha posição não é essa, eu tenho a minha. Isso mostra o quê? Que eu sou explícito, eu quero ser autêntico, quero ser franco, sincero. E isso nós precisamos. Não pode estar na ilusão das coisas. Agora, se essa turma tivesse só um pouquinho de retrocognição, eles mudariam na hora, mas eles não permitem nada. Entende? Se eles soubessem, por exemplo, só o efeito de um arco voltaico na pessoa, eles já mudariam. Mas é que arco voltaico não dá ibope. Não é outra pessoa que sente, é ele mesmo. Sem a vontade dele, ele não pode sentir nada disso. Não há fiscal para isso. Então, há 7 condições. Então, é uma coisa muito simples, mas super sofisticada em matéria de manifestação. Então, nós temos que esperar o povo ficar maduro para entender o que é arco voltaico, crânio chakral. Professor, aqui na última página, na frase enfática, você pode explicar um pouco mais ali no final, quando fala todos os princípios pessoais de mega-análise do cosmos? Os princípios pessoais. Por exemplo, quais os princípios que você tem para fazer uma mega-análise do cosmos? Você, por exemplo, é tranquilo ou você está tremendo ainda? Você é mais tranquilo? O princípio do exemplarismo pessoal. O princípio da cosmoética. Você já tem um código pessoal de cosmoética? O princípio, por exemplo, da descrença. Você já faz experiência pessoal para você assentar os seus posicionamentos? Por aí vai. Tudo isso são os princípios pessoais de mega-análise do cosmos. Então, por exemplo, você ainda perde muito tempo com titiquinhas, insignificâncias, coisas que não têm valor, ou você vê o detalhe de tudo isso, passa por cima e vê a cosmovisão. Nós temos que estudar o detalhismo para ficar livre dos detalhes e ver o essencial. Todo mundo tem que estudar muito detalhe, muitos pormenores, as minudências, as minuciosidades, para chegar lá em cima. Professor Ronaldo, Sim. você podia falar um pouco sobre essa questão do sinergismo? Aqui na sinergismologia, o senhor colocou o sinergismo intra- e extraconsciencial. Sim. Aí tem relação com aquela questão de maior visão das sincronicidades, O processo isso? é o seguinte, o intraconsciencial são seus atributos conscienciais propriamente dito. Por exemplo, a capacidade do seu juízo autocrítico sobre as coisas. O extraconsciencial
que é que você faz a partir do seu juízo crítico? O que você constrói com isso? Uma coisa vai ajudar a outra. Aquilo potencializa uma coisa, potencializa a outra. Certo? Quem colocou isso aí foi ela. Eu estou só lembrando que eu não sei porquê. Deve ter razão, né? Aquela lá. Isso é seu? É. Ah, então você deixou lá para ela. Estou só falando porque ninguém falou nada. Se te explicar o que é. Ah, deixou? Ah, tá bom, obrigado. Eu vou ler isso aqui. Vamos agradecer o nosso amigo que mandou A Paz e os Direitos do Homem no Pensamento de Norberto Bobbio. Gustavo Oliveira Vieira, que escreveu. Eu vou ler isso aqui com Karma. Polo Karma e Grupo Karma. E Polikarma. Hein? Ah, é? De Porto Alegre? Então tá bom. Beleza, eu quero ler com calma. Muito bom. Professor Valdo, sim. Você podia falar alguma coisa sobre o verbete de ontem, personalidade humana, que não deu tempo de eu perguntar. Eu queria que o senhor fizesse uma relação da personalidade humana com aquela identidade extra, que o senhor comentou, por exemplo, do Zéfiro. A minha curiosidade é, qual a influência efetiva da personalidade humana numa vida na próxima intermissão e a mudança dessa identidade extra? Presta atenção. A identidade extra, ela aparece quando a pessoa fez alguma coisa que a ficha dela levou a condição dela a aparecer. Na hora que apareceu, ela fixou aquilo por algum trabalho de assistência, ou seja, de convívio, no caso, para convívio intermissivo, e aquilo fixou aquela personalidade numa determinada época. Mas quer dizer... Então chamou atenção. É como se fosse, por exemplo, uma notoriedade criada na intermissão devido ao processo de assistência. E aquilo fixou. Então, assim, é específico de uma intermissão? Por exemplo, na próxima sua, o Zéfiro... É específico de uma intermissão que desencadeou o processo devido à última vida naquela época, a derradeira vida, a vida mais a recém-chegada. Você está entendendo? Que a pessoa veio de lá. Então, assim, agora, a partir daquilo, ela criou um processo dentro dos anais extrafísicos da parapopulação. Então, a pessoa ficou conhecida. Agora, geralmente isso, não fica pensando que é um negócio da parapopulação cósmica, não é isso? Mas dentro do grupo Karma, ela ficou sendo conhecida. Então passa a vida, entra a vida, passa corpo, passa sexo, vem outro sexo. O diabo não interessa, a pessoa é aquela. Que é essa que ela é conhecida. Pois é, mas... eu, por exemplo, eu apareci como outro cara lá, mas não, mas você é o Zéfiro. Então acabou. Fez fama, deita na cama. Mas, assim... Agora, fez para a fama, deita na para-cama. É esquisito, mas é o jeito da vida. Agora o processo todo é mini peça do Max Mecanismo. Sem isso, por também eu acho exemplo, que isso na não sua funciona. próxima intermissão, como fica essa identidade extra do Zéfiro? Vai continuar. Vai continuar? Valdo, coitado, a gente vai procurar aqui, pelo ele não Zéfiro. vai ter força, não. O Zéfiro já vem assim, ó. A gente vai procurar pelo Zéfiro. Já vem assim há muito tempo, você não vai... não vai conseguir derrubar o Zéfiro, não. Não vejo chance. Hein? Não, porque já sabe, por exemplo, a hora que eu chego lá, não, o Valdo é o Zéfiro, vai ser o Zéfiro. É o Você está entendendo? Isso supera. E está mais aqui. É como se fosse um auto-revezamento intermissivo, né? Outra Você coisa, volta a ser aquele. Não, existe aqui um aspecto que ainda não falei, nem escrevi nada, mas é bom vocês saberem. Está na hora já de vocês verem e vão ver a cabotinagem minha. O problema é o seguinte, a identidade extra, quando ela tem valor, só ela aparece em holopensene mais evoluído. Então, isso fixa cada vez mais. É uma loucura, você não tem jeito de ir contra isso. Não adianta nada arranjar uma identidade extra baratrosférica. Eles estão até acabando com a baratrosfera, não vai existir mais nada disso. O ideal é acabar com tudo.
Então, quando aparece uma identidade extra que interessa, ela é, de alguma maneira, positiva e se manifesta em holopensenes de comunex mais ou menos equilibradas. Agora, veja, o meu caso de Zéfiro, o cartaz que eu consegui pegar alguma coisinha foi da baratrosfera para as comunex assistidas. Porque os amparadores começaram a me dar mais força, os assediadores quiseram evitar o Zéfiro de tudo quanto é jeito, você está entendendo? Que é aquilo que eu falo, que o serenão chega, ele desmancha a roda, vai abrindo. Eu falei assim, não, o que eu preciso ser é isso, chegar no lugar e abrir o caminho, naturalmente. Isso é que é a força presencial, essa é a força parapresencial natural. Por exemplo, aquilo que eu estava falando aí do serenão, lá de São Paulo, que ele vinha com aquela farândula, um monte de gente, e o povo tudo fugindo. Os que tinham qualquer culpa no cartório, os fichas sujas, não ficava ninguém perto. Tudo que era ficha suja. Você está entendendo como é que é? Entendi. Então, esse problema é que é o aspecto mais sério da história. Não, é porque eu fiquei com a... Mas é claro, pura... Quase que uma burrice, né? Eu fiquei pensando que o senhor falou que essa vida humana, no nosso nível, ela vale por 20, sei lá, 50, enfim, depende da pessoa. Então, eu pensei que, no caso, uma possível identidade que se tivesse, e aí incluiria a sua pessoa também, teria uma outra proporção pela questão da própria conscienciologia. Mas agora o processo da pessoa, entendeu? Que eu já falei aqui, né? Isso você tem que relacionar, que tem uma opção de coisa. Isso, inclusive tem a personalidade conceitual. Que é essa? É aquela que eu falei aqui, por exemplo. O Platão tinha como personalidade conceitual o Sócrates. Ele pegou muito Sócrates para fazer isso. Os espíritas, por exemplo, têm como personalidade conceitual Allan Kardec e J. Cristo. Eles gostam disso. Eu, por exemplo, eu tenho uma série de personalidades conceituais dentro dos processos nossos. Mas o que eu falo mais é o transmentor. Entende? Ele ajuda, mas ele é de fora. Mas está dentro do conceito da personalidade para a gente estudar, entende? Como é que é? Entendi. Agora, gente, isso aí tem muita água debaixo da ponte para chegar. Imagina. A turma começar a entender. Que é o problema da tramitação das experiências entre as dimensões. É o processo interdimensional. E a questão assim da semiconsciex, por Tem exemplo, já coisa. Deve amalgamar, né, a extra Agora, e a vocês intra. pensam, vocês devem aproveitar para estudar essas coisas, porque, por enquanto, na Terra, a maioria não sabe nada disso. Vocês podem nadar de braçada para criar os conceitos. Quando eu vim essa vida, eu já sabia disso. Não, por isso que é que eu estou criando esse monte de neologismo, que é para abrir o caminho. Mostrar que já existe, alguém já pensou naquilo. Isso melhora. E a pessoa, na hora que for pensar naquilo, descobriu, ela vai ver, não, eu tenho que pensar depois disso. Porque uma parte eu já embasei. Você está entendendo como é que é? Esse é o motivo. Então, a orismologia é seríssima nisso. É a terminologia. Para a pessoa entender, né? Agora, posso fazer mais uma pergunta? Falando em orismologia, eu sei que o senhor já comentou sobre isso, mas eu acho isso, para mim, uma problemática. Essa questão da conciliação de uma tentativa da cosmovisão, ou de uma visão mais ampla, né? E de uma especialidade. Quer dizer, significa que a gente precisa, de todo modo, buscar um fio condutor em termos de intelectualidade. Não, você não precisa de buscar. Os fatos todos de hoje dependem do fato de ontem. E o de amanhã vai depender do de hoje. Tá, eu estou falando em termos de pesquisa. Você não tem jeito de tirar as ligações das coisas. Nem de fatos, nem de consciência, nem de nada. Não, mas em termos Todas as realidades são interconectadas. Tá, eu estou falando em termos de buscar, em termos de autopesquisa. Mas não adianta, a autopesquisa, você tem que lembrar disso. Você não pode tirar o corpo fora. Você não pode querer fazer uma coisa enucleada, só sua, ou compartimentar o processo só. Isso é bobagem. Quanto mais você vê as ligações, melhor, porque tudo tem ligação.
Não, tudo bem, professor Valdo, isso aí para mim é claro. Eu acho que isso é um conceito da conscienciologia. É isso que a ciência convencional faz, eles isolaram o negócio para ficar só com o elétrico. Isso aí para mim é claro. A minha questão é como aprofundar e dar substância para uma pesquisa, enfim, para o seu objeto de pesquisa, você sem ficar no ralo, no superficial, entendeu? Ficar só em cima pois dele. Mas isso significa escolher uma especialidade? É essa que é a minha dúvida. Isso significa eleger uma especialidade, focar nela e, a partir dali, fazer a cosmovisão? É isso? Mas é que não adianta. Os fatos é que orientam a pesquisa. Não precisa de ficar teimosa com isso. A própria experiência, a investigação, a pesquisa vai levar você a ampliar o processo. Não adianta você querer defender uma coisa e ficar só nela ali. É o negócio do dogma, é o processo da ideia assentada, da ideia absoluta. Isso é bobagem, não tem jeito. Porque os fatos orientam a pesquisa. Eles sempre vão mostrar que o horizonte tem outro depois dele tem outro, depois dele tem outro, depois dele tem outro. Isso é infinito. Então não adianta você querer ficar muito... arranjar, por exemplo, um quartinho e ficar só nele, bonitinho, tudo, e fazer pesquisa só ali. Não resolve. Não, mas não é isso. Para chegar na cosmovisão, não adianta. Não, a minha questão é em relação à especialidade da conscienciologia, a especialidade, entendeu? você está nela. Daí a pouco você tem que sair fora. Tem coisa maior do que aquilo. Agora, ela já é ótima. Dentro daquele contexto evolutivo, naquele momento evolutivo, ela mostrou para que veio, esclareceu, explicitou, mostrou indicação, já é alguma coisa. Mas agora, não fique presa ao processo. Pense de uma maneira mesmo mais coletiva, ampliada, generalizada ou generalista, e uma maneira globalizante da tudologia. No meu caso, sim, eu nem tenho, assim, eu não tenho não estudo, eu não pesquiso uma especialidade, né? Eu, ao contrário, até tendo a ser mais generalista. Toda vez que você entrar, e isso me preocupa, de certo modo. Especialidade, você tem que estudar tudo aquilo, levantar a lebre, ver tudo que tem. É o que eu faço. Ainda tem muita coisa que eu estou fazendo, ainda tem muita coisa aí para pesquisar, para ver como é que é, explicitar, clarear. É o jeito. O caminho. Por conta do serviço militar obrigatório, dificilmente eu serei dispensado de servir em uma das forças militares como formando em medicina. Das 3 forças militares, Marinha, Aeronáutica e Exército, qual é a menos pior em sua opinião? Existe algum amparo legal para não servir obrigatoriamente? Não, o problema todo é o seguinte: essas 3 forças, não é a força que é importante, a força é a pessoa que vai participar disso. O que você vai fazer lá dentro? Olha bem, é isso. O processo todo é problemático. Depende da pessoa, não é da força militar. Agora, isso de participar, a gente tem que ser, porque você tem que defender o país que você nasceu. Eu, por exemplo, eu fiz pré-militar 3 anos e fui atirador do processo durante 1 ano inteiro. Isso quer dizer, eu servi o problema. E outra coisa, quando eu fui ao tiro de guerra, eu já sabia tudo a respeito, eu é que fazia os discursos do capitão e do tenente, da turma toda que estava lá. E eu praticamente não fui nem a metade da organização, porque eles me dispensavam, eu não precisava de ir. Agora, na hora de marchar, uma coisa mais séria, eu participava. Outra coisa, na hora dos tiros, eu entrei dos 15, que eram os melhores de tiro da turma. E depois tinha fotografia lá, na sede do tiro de guerra. Eu não posso esquecer isso nunca, porque nós éramos 300 e tantos, só 15 que foram classificados. Está entendendo? Eu estava no meio, era dos primeiros. Mas, olha, eu dirigi regimento inteiro. Está entendendo? Por isso que eu sei que o negócio que eu vivo brincando aqui, né? Orlando! Entende? Ainda estou com a voz boa, com 78 anos. Não fala não que eu sou capaz. Já pensou? Marcha! Isso aí é terrível. É o povo para rastejar. Eu sempre falo isso. Mas, se eu for dar o negócio aqui, ainda estou funcionando. Eu aprendi alguma coisa, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte:
A parte militar tem um aspecto muito bom da caserna, que a pessoa tem que ver, que é a disciplina. A pessoa entra em algum método. Então, essa nova geração, que é toda desorganizada, indisciplinada, sem pontualidade, o exército serve para isso. Vai acertar o passo desse povo. Mas vai dar um jeito. Lendo o livro Projeciologia, fiquei com algumas dúvidas em relação à ressoma. Quando a consciência está em estado fetal, o psicossoma e o mental soma também estão em estado fetal, é lógico, o psicossoma ele é transfigurável. A consciência que está em estado fetal divide o corpo com a mãe ou fica sobrepairando a psicosfera da mãe? Não, ele fica incrustado lá no processo dela. Isso qualquer um pode fazer, já viu que é assim. Se você faz, por exemplo, um transe que você aceita uma consciência, você vai ver que você faz isso. É igual uma mulher grávida, mesma coisa. Tudo há um processo de interpretação e conjugação de efeitos, valores e intenções. Na atual conjuntura da humanidade, podemos dizer que todos estão aptos a receber atalhos? Sim. Atalhos não precisa de ter nada para receber. O problema que se vê é dar. A maioria não sabe dar, nem tem gabarito para dar informação adequada. Poderia esclarecer os itens 7 e 26 da caracterologia generalista e universalista. O generalista é o seguinte, é aquele que estuda todas as ciências, por exemplo, e linhas de conhecimento, de uma maneira generalista. Então, ele estuda muitas especialidades simultaneamente. Agora, o universalista é aquela pessoa que admite todas as filosofias que caminham para o universalismo, ou seja, para a mega-fraternidade. Uma coisa diz respeito à fraternidade, a outra coisa diz respeito à cognição das ciências. Então, há uma diferença entre uma coisa e outra. Li em um artigo que, para algumas sociedades gnósticas, o J. Cristo é considerado um dos maiores avatares da humanidade. Como tal, ele tinha total domínio sobre o elemento água, desmaterialização e rematerialização. O senhor confirma isso? Não, não confirmo. Ele era um meninão que estava desenvolvendo o parapsiquismo, mas tinha muita bobagem. De vez em quando ele se afastava com o discípulo amado dele e ia fazer o retiro no alto da montanha. Vamos devagar com isso, não é bem assim não. E outra coisa, de vez em quando ele ficava desassossegado, quer dizer, é isso aqui que ele tinha. Todo mundo via que ele ficava desassossegado, tinha que dar um jeito. O negócio é isso. Para começar, tem que dominar o corpo. Ele não dominava nem o corpo dele, bobagem isso. Vocês têm que lembrar o seguinte, J. Cristo foi feito o problema da propaganda, da promoção. Liquidaram até com um cara que era superior a ele na mesma época, foi Apolônio de Tiana, só para exaltar a figura dele. É igualzinho os políticos aqui no Brasil, que acaba com determinados caras para o outro subir. Fizeram a mesma coisa, a Igreja Católica fez isso. Meu filho acabou de completar 18 anos e agora acha que é dono do mundo. Fez tatuagem de uma sereia na perna, colocou piercing no peito, tudo que eu não aprovo. Tentei conversar, porém ele se mostrou muito refratário às minhas ponderações. Tenho suspeita que ele está se drogando também. O que posso fazer para resgatar meu filho? Primeiro, se você tem ainda marido, ou seja, o pai do rapaz, chama no caso, a mãe dele, então juntam vocês dois e vão conversar com um psiquiatra e um psicólogo, e leva ele no tapa, puxa a orelha dele e leva. Se ele tem 18 anos, ele ainda vai admitir isso aí. E pediu para a gente colocar aqui na TENEPS. Eu vou pôr na TENEPS com calma, pode deixar comigo. Não vou esquecer, não. Vamos fazer força. Agora, é bom levar e ver com calma. Outra coisa, é a hora de você ver, porque se começou assim, ele já deve ter entrado na droga, porque esse povo da droga é que faz essas coisas todas. Muito piercing, muita tatuagem, é coisa de drogado mesmo. Tem muito drogado assim. Não adianta falar, não vem que não tem. Observa que a maioria é assim. Então, não adianta. É igualzinho a hora que a gente fala certas coisas aí, que o povo vê que está fora, eles querem defender aquilo. Não adianta. Não é por aí. Como lidar com a sede de nossos próprios egos? No dia a dia, existe algum método para identificar essa influência e não sucumbir a ela? Ou melhor, é apenas observar? Não, o problema é tomar vergonha na cara. É assim que a gente melhora o ego. Eu já vi falando, é um negócio assim.
Então, a pessoa ponderar, refletir, tomar atitudes que sejam cosmoéticas, bem pensadas. Esse é que é o caminho, não tem outro. Pensa bem. O problema é da pessoa querer mudar. A vontade dela, a intenção que ela tem, a renovação, a reciclagem. O processo é dela. Isso é o autodesassédio. Esse que interessa. Certa vez o senhor comentou que a bibliografia mínima de qualquer livro deveria ter no mínimo 20 referências. Nesse sentido, de que forma podemos potencializar a leitura sinóptica e diversificada para aperfeiçoar a cosvisão durante o estudo? Não, o problema é o seguinte, se a pessoa pode fazer isso, ela chega aí e vai fazer uma pesquisa, por exemplo, na holoteca. Ela acaba descobrindo os seus processos de bibliografia e vai ter uma visão de conjunto maior. Tem muito livro, por exemplo, até artigo, que não precisa de colocar bibliografia, porque aquilo já é conhecido, tem muita coisa assim. Eu já escrevi muito artigo, já escrevi livro, que não tem bibliografia grande, porque não interessava. A gente, às vezes, está visando outro objetivo. Agora, de modo geral, fazer referência é importante para ampliar a monovisão das pessoas. Não é só do autor, mas também, né, dos leitores. Às vezes é importante. Valdo. Sim. Você respondendo a um teletertuliano hoje, você disse que uma pessoa com mais idade, principalmente um homem, pode tender a ficar mole. Você pode aprofundar isso? O caso é o seguinte, deixa eu explicar. Uma pessoa, principalmente um homem, a mulher é normal o processo de afetividade, por causa do processo de gravidez e hormônio, e a dona menor, que é a menopausa. Agora, o homem, isso acontece geralmente quando ele tem algum problema, por exemplo, aumenta o colesterol, dá algum processo aí alterado de coração, alguma coisa, ele tem que começar a fazer uns exames mais enérgicos com ele fica mais mole. Porque ele viu que o corpo dele já não tem aquela potência de sanção, você está entendendo? Então, ele abaixa a crista, o facho. É aí que eu estou falando. Aí, às vezes, ele chora à toa, porque já não é mais aquele menino da época da mocidade, que cometia uma porção de pecadilhos juvenis, um depois do outro. Não tem mais nada disso. Então, isso aí é que é importante. A hora que a pessoa não dá mais para dançar, está ligado? Começaria no orgânico mesmo, no organismo, e passaria para a parte psicológica, né? Não, a parte emocional dele fica afetada. É muito homem que eu já vi assim. Eu mesmo já tratei de muita gente desse jeito. Agora, quando vai dar, depois dos 50, por aí já começa. Depende da pessoa. Entende? No entanto, você vai encontrar gente que tem 70 anos, 75 anos, que está disposta igual quando tinha 18. Mas são pessoas que fazem exercício, que tomam conta da própria saúde, que levam o problema do corpo humano a sério. Entendeu? Agora, tem outros não, que relaxa, começa a ter problema, então vem, entende? Uma porção das taxas, dos check-ups estão toda alterada, aquilo ali cria um problema com a pessoa, dá um impacto enorme. É como se fosse a fragilidade do próprio corpo passando para o emocional da pessoa também. Ela se confunde, né? Agora, a gente tem que fazer exame sempre, se for possível, conforme a idade, 6 vezes, mês ou de ano em ano. Agora, por exemplo, eu fiz uns exames meus, que são os mais sérios, que um dos médicos falou para mim, você agora só deve voltar aqui em 2012. Eu falei assim, então, quando eu for completar 80 anos, até lá eu não preciso ver mais nada desse check-up, por enquanto. 2 anos, o meu percentual de ter infarto, viu, Roberto, você que é da área, é de 1%. Então, um ponto a mais e um ponto a menos, com 1% já não tem mais nem esse ponto a mais e ponto a menos, acabou. Então, não tem mais jeito. Meu negócio é 2012 agora. Eu vou até falar depois com o Eduardo. Eduardo, já me falaram como é que é. Há controvérsias. Então, como é que nós ficamos? Não é isso? Eu acho que eu não preciso fazer exame tão cedo, porque eu também já vivo olhando nas minhas coisas. Mas exame assim grandão, eu acho que eu não vou precisar nesses próximos 2 anos. Professor. Que bom, né? Então você veja bem a minha disposição de andar na esteira. Entende? Nesse caso, os exames têm um resultado positivo, depois quando você vai buscar o exame, eu acho que te dá até mais força. Né? Não, e a gente precisa de ver, né?
Agora, tudo você tem que olhar. O que você come, o que você bebe, o que você dorme, de que modo que você dorme, como é que é, o que você faz, o que você pensa. Eu não estou tão velho assim, é para outra pessoa que eu estou perguntando. Eu ainda estou... O meu corpo ainda está... mais ou menos. Agora, eu tenho que achar isso. A esteira aeróbica é boa, ou se não for a esteira aeróbica, aquele outro, como é que chama? Tem um outro aparelho? Tem uma outra esse pergunta. elíptico que está na ponta. Não, isso aí... Se a pessoa tiver algum processo de pé, entende? É bom, porque não precisa levantar o pé. Esse é para madame. Não, não precisa, não tem impacto. Agora eu não, eu sou da esteira. Eu sou do impacto ainda. Tem uma outra eu sou do rally-galley, quer dizer, esse povo não dança o rally-galley. Não dá para... Tem só mais uma perguntinha. Aqui na interdisciplinologia, da segunda linha, cosmogonia. O que seria cosmogonia? Aonde é que você está lendo? Na interdisciplinologia. Na segunda página 2. Na segunda linha. Interdisciplinologia. A cosmogonia. O que seria cosmogonia? A cosmologia? Não, cosmogonia. Cosmogonia? Cosmogonia é um processo do estudo do cosmos, do jeito que é que tem, dentro dos processos específicos, quase sempre de uma determinada linha de conhecimento. Está entendendo? Do jeito que é que tem a cosmovisão, cosmosofia, cosmologia, tudo é processo de estudo. É que esse sufixo aí, gonia, não tem... agonia, seria agonia. Olha no seu dicionário para ele aí direitinho, vamos dar a definição de cosmogonia. Eu tenho aqui o dicionário. Não, espera, ele vai te dar. Arlindo é o meu chefe de lexicologia, doutor no assunto. Aqui é a Rosa. É a agonia do corpo. Deixa ele falar aí um pouquinho só. Corpo de doutrinas, princípios, religioso, místico e científico, que se ocupa de explicar a origem e princípio do universo, cosmogênese. Explica o universo. É a gênese do universo. Está entendendo? Vamos falar aí, né? Não seria a definição? É a gênese do universo. Gênese quer dizer a genética do universo. Você não tem uma genética? O universo também tem. É isso que eles querem estudar, o negócio do Big Bang. É a cosmogonia. Até um certo ponto é isso. Agora, Rosa, pode falar, Rosa. Professor, página 1, Principiologia. Principiologia. Isso aí, tanto que na hora não saiu. O princípio de autoevolução reduzir as limitações cognitivas quanto ao cosmos. Queria que o senhor explicasse um pouco. O princípio da autoevolução que reduz as limitações cognitivas. Quer dizer, quanto mais você fica conhecendo as coisas através da experiência, mais você fica conhecendo o cosmos. Então, as suas limitações de conhecimento, elas diminuem. Por quê? Você fica mais lúcida, você sabe mais das coisas. Você já não tem mais medo das coisas como são. Então, é isso. O princípio da autoevolução que reduz as limitações de conhecimento quanto ao universo inteiro. Uma coisa óbvia, uma coisa puxa a outra, depende da outra. Sim, porque eu não estava interpretando. Ele vai reduzir as limitações cognitivas entre a física e ampliando a cosmovisão quanto ao cosmos. Né? Sempre amplia. É por aí. Professor, aqui... Pode ser também quanto ao intrafísico. O senhor falou para mim mais cedo sobre a questão da pessoa que tem uma doença crônica ou já nasce, vive com algum problema, às vezes de alergia, que ela tem muitas vidas, esse problema pode ter muitas vidas que ela... Há uma predisposição para aparecer alguma coisa naquela área da doença. Tá, essa predisposição seria uma identificação com o Trafar? Por que a pessoa não altera, a consciência não altera aquela... Ela não consegue, porque o problema dela é o modo dela raciocinar, dela pensar, ela mantém aquilo. Mas seria uma vitimização, assim, uma identificação? É uma auto-vitimização. Lá no fundo, toda doença que nós temos é auto-vitimização. Pensa nisso. É assim que nós vamos entender a situação. Qualquer doença é isso. Nasce da pessoa. Todo assédio nasce de um auto-assédio. Por aí você vai entender. Professor, sim. Não sei se já foi comentado aqui no página 3, caracterologia, o item 15, multiculturólogo.
Multiculturólogo, o que tem? Você podia ampliar mais esse... O multiculturólogo é da multiculturologia. É uma pessoa que ele, vamos dizer, cultua, ele estuda uma série de linhas de conhecimento. Então, ele tem várias culturas que ele estuda. Por exemplo, a pessoa da sociologia, até um certo ponto, essa que vê a sociologia ampla, você está entendendo? Ele é um multiculturólogo, ou multiculturologista, que é da multiculturologia. E o que é mais importante para essa personalidade aqui, para esse... O mais importante para ela é evoluir através disso, né? Aplicando esse conhecimento em favor dos outros. Qualquer linha que ele esteja fazendo, desde que as linhas sejam boas, não seja um negócio negativo, está tudo bem. Isso, então, é que aumenta. E o cosmovisiólogo é justamente, o caminho dele é a multiculturologia. Eu digo assim, para ele conseguir fazer o encaixe assim das... É estudar bastante. De uma maneira generalista. Uma maneira multicultural. Você sabe que na academia, na ciência convencional, na universidade, eles às vezes combatem a multiculturologia. Outra coisa que eles combatem é a pessoa fazer a autodidactia. Que eles querem dominar todo mundo, ficar por cima. É o PhD. Entendeu? Que é besteira. Uma bobagem enorme. Entende? A verdadeira pessoa, aquela que estuda mais para chegar na cosmovisão, ela tem que transcender a universidade. A universidade não dá capacidade das pessoas ter multiculturologia. De modo algum. Isso é uma deficiência da universidade. Isso aí ultrapassa o limite, o fôlego que eles têm. A multiculturologia transcende a eles. Agora, por isso que eles não gostam disso, eles combatem. A autodidactia é a mesma coisa, porque se uma pessoa, se ela já tem capacidade de estudar por si mesma, ela dá uma banana para a universidade, ela não precisa mais de escola. E isso para eles é um sofrimento. Ele despreza aquela condição, você está entendendo? O doutorado, tudo isso é bobagem. O que interessa é a pessoa saber antes de tudo, e ela mostrar que sabe. Isso é que é a averbação. Primeiro ela faz e mostra que ela sabe. Depois ela debate e defende o que ela sabe, o que ela já fez. Esse é o caminho. É o jeito. Mas olha, o que você queria? Peguei aqui o microfone. Na exemplologia, o senhor fala do cosmovisiólogo antecipado, que é o jovem inversor. E eu estava pensando, o que leva a gente se preparar para uma próxima vida, a gente conseguir essa cosmovisão cada vez mais cedo, né? Quer dizer, começar a ver uma melhor. Esse já teve um problema de parapsiquismo mais recente, né? Parapsiquismo. Ele acertou algumas coisas de parapsiquismo nas últimas vidas dele, em alguma delas. Então ele vem com isso aí fixa. É o meu caso, por exemplo, com o processo de retrocognição. Entende? Então, a raiz é mesmo. Agora, outra coisa, muitos desses, às vezes, eles passaram também um período intermissivo mais longo. Positivo. Pensa nisso. Que aí a lucidez já vem com aquela lucidez maior, né? Fixa. Já está fixado. Uma coisa é a Consciex ficar aí 50 anos mexendo só em Comunex para fazer assistência aos outros, mas Comunex mais evoluída, mais lúcida. Já pensou? O que ele não consegue com isso? É muito favorável, né, para predispor a pessoa para vir aqui. São essas crianças que chegam com 9, 10 anos que é ir para o laboratório disso e daquilo. Que eu acho que é essa tendência à cosmovisão que vai até fazer ela querer estudar mais, né? Não é ela estuda agora, e depois tem a cosmovisão. Tem muita pena, que eu já falei aqui, que eu já vi vários casos assim. Vem aquela criança, você vê que ele é precoce, ele é uma precocidade, é um prodígio ali para o processo, é um superdotado. Aí vem a família e prende a pessoa para deixar. E a pessoa está reprimida dentro dos problemas. Então, ele não pode desenvolver. Então, por isso que superdotado precisa de ser estudado mais, dado mais assistência. Eles agora estão começando a descobrir isso, estão começando a levantar o véu da ignorância, para limpar isso aí. Mas é uma necessidade, por causa do passado das pessoas.
Eu, por exemplo, na minha época, eu tive facilidade com isso, porque a minha mãe era professora, mexia com criança mesmo, e meu pai tinha uma visão muito boa, era um cara bom, fazia assistência, dentro de todas as imperfeições e deficiências dele, era fora de série. Esses dois me ajudaram muito. Agora, a minha mãe me ajudou mais, né? Por causa do processo intelectual. Ela investiu em mim, ela acreditou nas minhas coisas, admitiu os processos. Isso foi muito bom. Isso me ajudou demais. Eu sei porque aos 14 anos eu já olhava, já estava tranquilo dentro de mim, já não estava tremendo. Entendeu? Eu acho que esse negócio de tremer, viu, Rosa, você que é implicada aí com o negócio, depende muito da tranquilidade aqui dentro. Antes de mais nada é isso. Agora, essa tranquilidade depende muito da cognição da pessoa, o conhecimento dela. Se ela tem conhecimento, ela está no lugar que ela domina até um certo ponto. Eu sei. Não, eu já vi. Estou melhor do que a média. Não é assim. A coisa muda. Então, veja, o processo intelectual afeta o problema psicomotriz, físico, muscular. Isso é um fato. Agora, com o passar do tempo, essas coisas ficam tão óbvias, tão lógicas, tão evidentes. Isso tudo vira ponto pacífico para você. Você quer saber de mais coisa além disso, que isso aí já está ultrapassado, não interessa mais. Você já não discute mais aquilo. Por isso que eu falo, tem certas coisas que são debates ociosos, a gente não pode estar perdendo tempo com isso. Mas aqui não, eu tenho que atender tudo, porque nós estamos atendendo desde a raia miúda até as baleias. O negócio começa desde os pequenininhos, né, da piabinha até a baleia, que vem de tudo aqui, desde o jejum, né, até o PH-Deus. PH-Deus. Tem alguns desses que vocês perguntam aqui, que tudo é PHD. Tem uns que eu conheço. Deve-se ir com calma, né? Então, por exemplo, o povo acha que aqui eu não falo o nome, que ajuda muito o povo que não sabe nada. Não, às vezes nós estamos ajudando muito pessoa que sabe muito, mas que não pode estar falando, porque a pergunta não condiz aquela altitude, aquela altura, o apogeu e o pináculo, sabe, da Torre de Marfim que ele se situa. Então, precisa de calar a boca. Vamos ficar quietos para ver se... Né? Eu não posso falar, né? De vez em quando eu até evito de falar assim, porque eu sei mais ou menos a pessoa, como é que é e tal. A gente deixa. Mas é um problema. Aqui tem de tudo. Agora, o melhor são esses que às vezes querem falar assim, ó, por favor, não fale nada, não leia o que eu estou falando. Responda por linhas travessas, como eu falo. Né? Eu respondo por palavras, né, incógnitas. É incognito. Sabe como é que é incógnito? Em inglês é incognito. Né? Professor, letra B, eu percebi que não tem exceção paradoxologia aqui. Não seria um paradoxo a cosmovisiologia do serenão e o anonimato do serenão? Isso nós já falamos, isso já foi muito discutido. Tem isso, é verdade. Você está mais arrumado, ele cortou a barba e cortou o cabelo, foi isso? É isso? Ele ficou mais moço. Fica mais moço. Né? Iniciei a TENEPS e observei que tanto nos laboratórios quanto no início de fato da prática, os meus plantos, isso aqui deve ser planto chakra, né? Ficam ativados durante todo o exercício. Hoje, quando uma determinada consciência adentrou a minha tela mental, a esterilização ocorreu inicialmente pelos palmos chakras e planto chakras. Depois, os meus braços baixaram e a esterilização ocorreu somente pelos plantos chakras, saindo jatos fortes de energia. O senhor poderia comentar o fato? Não, isso aí é que você está desenvolvendo, isso é normal. Você está mexendo as extremidades primeiro, isso aí acontece. Agora mostra que o processo tem energia e que você vai desenvolver cada vez mais. Isso é positivo, muito bom. A energia consciencial já existia antes do Big Bang? Olha, para mim, o processo é o primo pensene. Tem que examinar como é que foi a causa primária e essa inteligência básica. O Big Bang depende disso. Quem é que deu o primeiro tiro? Então tem que ver quem é que é esse atirador de elite. Pois é.
Então, é um problema para a gente pensar. Agora, ó, eu não ligo para essas coisas, porque os serenões não estão preocupados com isso, nem eu também, que eu sou pré-serenão. Fiz antes de ontem meu mestrado em Reiki. No entanto, quando mostrei meu projeto dentro dos princípios da Conscienciologia e as ramificações de 100 neociências, minha preceptora e mestre em Reiki falou que estava produzindo algo muito complexo. Era como se eu estivesse escrevendo apenas para mim. Não concordei em nada. Estou apenas produzindo e exteriorizando algo que está em meu íntimo cosmovisiologicamente. Qual a opinião do professor? Vá em frente e leva as suas coisas para frente. Estabeleça seus dados, faça esquemas, mostre os quadros sinópticos e escreva um livro sobre o assunto. Isso é muito importante. É assim que a pessoa alcança as verdades relativas de ponta, as novas. Minha mente fica presa no futuro, preocupações, angústias, projetos profissionais e tudo mais. Percebo quanto esta angústia atrapalha a minha vida. Como a Conscienciologia avalia esse estado mental? Isso aí é depressão. Depressão é falta da pessoa mexer com as energias e dominar aquilo que ela pretende. E dar valor para os aportes que ela recebe para a vida dela. Professor. Olha bem os valores que você tem na sua vida que você está desprezando. Não entre em depressão. Angústia por quê? Isso aí é besteira, isso é depressão, o nome disso é depressão. A depressão, geralmente, hoje, ela faz parte do processo da bipolaridade. É a fase que a pessoa fica vegetal. E tem uma outra fase que ela fica um pouco apalhaçada, quando ela fica sobre uma excitabilidade maior, super alegre, e começa por alguma euforia muito grande, etc. Às vezes ela sai lá de baixo, lá de cima e vem aqui para baixo. Vai para a sarjeta. A sarjeta é a depressão. Quando a pessoa tem essas angústias, esse negócio, isso é bobagem. Primeira coisa, veja o lado melhor das pessoas e das coisas. Pense positivo. Pensamento positivo resolve tudo, é a base de tudo. Ele é que aplana, ele é que encaixa, ele é que melhora, ele é que acomoda as coisas para a pessoa desenvolver. O pensamento negativo é baratrosférico, tudo vai para baixo. É crescer igual rabo de égua, vai para baixo, não dá certo. Questão sobre a questão do Código Pessoal de Cosmoética. Que tipo de cláusulas ou artigos assim seriam bem característicos de um CPC, de um cosmovisiólogo? Eu penso que é a mega fraternidade, você não acha, não? Para mim faz sentido. Pensa mais. Não, para mim faz sentido, mas assim, em termos assim mais práticos, em termos de ações, o que distinguiria um CPC de um cosmovisiólogo? Tares. Tares parece um tiro que você dá, ó. Tares, é uma palavra terrível essa. E que aspectos mais voltados para a cosmoética relacionados a Tares poderiam constar desse código, do cosmovisiólogo? É aquele que amplia a cosvisão da outra pessoa. Tá, a Tares visando... É a sua cosvisão ampliando a cosvisão dos outros. É o que eu tento passar aqui. Tares. Uma Tares cosmovisiológica, ela é melhor do que uma Tares monovisiológica. Por exemplo, você ensinar uma pessoa como ela deve mastigar. É um processo ainda monovisiológico, só do corpo. Agora, você ensinar ela como ela deve fazer para metabolizar o conhecimento, já é uma coisa maior. Olha só, já é cosmovisual. Mastigar é a parte dos nossos amigos aí, etc., primatas. Já o outro, raciocinando aqui, já é um processo de serenão, consciência livre. Então, veja, o problema tudo está aí. Na cabeça a gente tem tudo. A cabeça é o encéfalo, toda a parte encefálica, do pescoço para cima, você tem um resumo de tudo aí da consciência. Tem tudo aí. Entende? Tudo. Sensações, condições, instintos, vamos dizer, todas as reações do corpo, seus sentidos, os atributos, está tudo, ó, você pode tirar daqui. Por isso que um cara uma vez me perguntou, Walter, se você fosse estudar uma pessoa e tinha que estudar só uma parte, o que você ia estudar? Eu falei assim, a cabeça da pessoa. Lógico, uma coisa mais do que a obra, bola. Aí ele falou assim,
Mas vai ser só o crânio? Eu falei assim, não, se você puder, eu vou acrescentar também toda a parte maxilofacial, que é a parte da macacada, que é muito importante a gente ver, porque é esse aí que representa tudo, né? Aqui. Agora, o ouvido. Aí ele virou para mim assim, como é que você classifica isso? Por exemplo, tem o ouvido do primata e tem o ouvido do serenão. Um é um e o outro é outro. Por isso você tem dois ouvidos. O olho é a mesma coisa. Você tem um olho do primata e tem um olho do serenão. Agora, o problema é com o tempo você ficar os dois olhos de serenão, os dois ouvidos de serenão e por aí tudo. Só de serenão. Mas veja, quantas pessoas que uma hora ele é um animal, é um primata. Daí uma hora ele já é uma pessoa fora de série, avançada, evoluída. Então veja, ele está usando um olho e o outro. Esses são diferentes que eu estou falando. Professor. Por isso que é que tem a pessoa, por exemplo, o Camões mostra isso bem, como é que é. Uma pessoa que é surda de um lado, também é a mesma coisa. Aqui, a Rosa novamente. 3. O número 11 eu entendi perfeitamente quando o senhor colocou a questão da definição mulher-orquestra, no caso, se referindo a Rosa como um maestro que ela afinada toca a orquestra inteira. Mas no caso da mulher que toca vários instrumentos até ela chegar à maestria, isso é errado começar nesse ponto? Não, nós todos precisamos de tocar vários instrumentos para alcançar o domínio daquela linha de conhecimento. Não tem outro jeito. Tudo na vida é assim. Uma das coisas mais difíceis que tem hoje é você dominar a medicina inteira, que é muita especialidade que tem. Não é fácil. Agora, eu vi isso muito cedo, então eu falei assim, não, eu vou fazer clínica geral, que é o mais difícil que tem. Você atende tudo, isso é um hospital. E foi o que acabou acontecendo comigo. Eu atendi de tudo. No entanto, eu também fiz cirurgia, uma coisa ou outra. Eu já fazia cirurgia já de odontologia. Porque no meu caso, eu estou assim, objetivando, a minha linha mestra, a coluna central, é a evolução, é a criança, né? É a questão da ressoma, né? Do intermissivista, ressoma e tudo. Mas tudo que eu já tenho feito, por exemplo, o Fitolab, que já estava sob a minha responsabilidade, estou colocando dentro da evolução. Esse caso das relações também, estou vendo também, logicamente, que eu não vou fazer só isso, mas também relações que eu possa aprimorar o trabalho com a criança nas escolas, na rede estadual, rede municipal, e todo esse trabalho. Então, eu tenho uma coluna mestra. Mas isso tudo está dentro da sua linha, está tudo certo. Entendeu? Aí eu fico preocupada, porque eu até agradeço alguns colegas, que eu sei que não é assim, de mau jeito, digamos assim, é por boas intenções, mas ficam preocupadas comigo. Eu gostaria de dizer o seguinte, que eu sei o que eu quero. Desde que eu nasci, com 9 anos, já dava aula para crianças. Eu já nasci sabendo que eu teria que tomar conta de crianças. Já conversei com o senhor. Então, eu sei da minha PROEX, né? Então, eu não estou fugindo, mas ainda não estou na maestria. Vou chegar a afinar um dia, né? Quem sabe ainda nesta... insista, não desista. Você vai pois chegar lá. Professor. Eu confio em você. Tá bom, obrigada, professor. Aqui, em cima, no B. Sim. Quando que o senhor considera que a pessoa já está madura parapsiquicamente falando? O senhor sempre comenta assim, a pessoa está desenvolvendo. A maturidade do parapsiquismo começa com a dispersidade. Vê se tem lógica para vocês. Tem? É que sempre quando alguém tem um relato ou outro, o senhor comenta, não, isso aí é que você está desenvolvendo. Mas tudo está desenvolvendo. Então até a desperticidade vai estar desenvolvendo. Tem gente que quer sair do corpo toda hora, dominar as coisas, tudo é secundário. Em primeiro lugar, não adianta nada a pessoa sair do corpo se ela não tem autodefesa. Ela sai, o assediador toma conta dela, liquida com tudo. Então a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ela ter desassedialidade. E para isso, ela tem que dominar a si mesma. Então, a primeira coisa que nós vamos ver, o desenvolvimento do parapsiquismo, da paraperceptibilidade, começa pelo desenvolvimento da própria pessoa.
Se ela melhora cosmoeticamente, ela já está com tudo preparado para desenvolver o parapsiquismo. Agora, uma pessoa que ela não consegue se dar bem com os outros, ela não consegue manter nenhum companheiro ou uma companheira para viver, uma dupla evolutiva, ela tem problema com isso. Isso aí tudo, você não pode dizer que ela tem alguma noção de domínio de paraperceptibilidade. Porque se conviver com um, ela não consegue, como é que ela vai conviver com os outros? Paraperceptibilidade significa assistencialidade. Ou, se você quiser, interassistencialidade. Mini peça do Max Mecanismo. Se a pessoa não tem ideia disso, não adianta nada. Então, a paraperceptibilidade, ela é complexa. Por isso que a humanidade tem essa dificuldade. Aqui tem gente de tudo quanto é tipo. O mais difícil que tem são os paraperceptivos. Aqueles que têm, às vezes, uma enorme condição, são imaturos, a maioria. Eles não conseguiram juntar a maturidade consciencial com a paraperceptibilidade. Então, você vê a maioria dos médios dessomam mais cedo, acabam com o processo da mediunidade, entram em processo de mistificação, farsa, desvia de tudo quanto é jeito, ficam doidos com o processo de dinheiro, ou de poder, ou de política, morre, às vezes, por acidente, assassinado. E a maioria desses, que aparece muito, tem fenômeno de efeitos físicos, na base de ectoplasmia. Isso é que acontece mais. Então, o problema é aumentar essa maturidade, para a pessoa dominar. Para isso, tem o estado vibracional. A Conscienciologia hoje dá todas as dicas, já tem todas as técnicas. É só a pessoa seguir os métodos, que a metodologia já está montada. Está tudo aí. Professor Valdo, então, dentro da CCCI, qual é a direção principal que a pessoa tem que seguir? É os laboratórios, é as dinâmicas, são os cursos? Não, ela tem que seguir aquilo que ela precisa. Como nós temos hoje um vasto elenco de possibilidades, cada um tem que estudar e ver o que eu preciso. Não, em primeiro lugar isso, depois aquilo, depois aquilo. É porque aqui todo o verbete... Agora, a primeira coisa é a pessoa ler alguma coisa e ver como é que ela reage à leitura. E ler as nossas coisas com crítica, heterocrítica, desancando com aquilo que ele escreve, que é aquilo que a pessoa lê. Outra pergunta aqui, o laboratório de mental somática. O senhor podia, assim, falar um pouquinho a respeito do laboratório de mental somática e a cosmovisão? A mental somática é a pessoa que vai para lá e ela começa a raciocinar do ponto de vista de discernimento. Então, quando a pessoa quer alcançar a maturidade, ela deve ir na mental somática. Então, a postura lá dentro é de pensar. Não, ela segue o kit que está lá no laboratório. 3 horas e meia de laboratório. Ela segue lá o kit. Não, é no Evoluciologia que tem, tá? Pois é. Tem que seguir o que está lá, o kit, a orientação que eles dão. Todo laboratório tem um kit. Agora, a mim, eu depois queria te pedir os tais 2 verbetes que eu vou levar lá para a minha conferência. Pode ser? Você me dá uma cópia de cada um? Obrigado. Professor Valdo, pode ser que essa pergunta seja não importante, mas eu estou com essa curiosidade já faz uma semana. Quando a gente quer exteriorizar a energia, a intensidade e o alcance dessa exteriorização dependem do quê? Isso não é importante? Depende da sua vontade. Só a vontade? Tempo e distância, espaço e tempo é secundário. Agora, do ponto de vista da pessoa que recebe, ou ficar próximo, às vezes é muito importante por causa da psicologia dela. Ela está vendo o que você está fazendo. E outra coisa, uma pessoa também que vê que está sendo assistida é uma coisa. Aquela pessoa que está sendo assistida, mas não vê nada, é outra coisa. Então, a coisa mais séria é do assistido. Quer dizer que se eu pensar em qualquer pessoa querendo que ela receba energia, ela pode vai estar em Marte, que ela vai receber energia. Então, não importa se não eu acho que a minha energia não vai. E a consciência não tem tempo nem espaço. Tá, se eu considerar que, assim, parece que não é tão intensa a minha energia, isso não quer dizer nada. Não, depende de você, né? Depende do que é a qualidade. Você veja como é que é. Com o passar do tempo, você vai qualificando as benesses
das suas potencialidades. Quer dizer, tudo que você tem de bom, aquilo vai acontecendo, vai aparecendo, você vai identificando, diagnosticando. Isso é muito fácil. Com o tempo você chega lá. Tempo, tá. Tá certo? Professor, novamente aqui. O que pode levar uma pessoa que já teve o traforo da intelectualidade numa outra existência a não recuperar esses cons ou a não repetir não, às vezes essa é porque ela usou pesquisa? mal aquele conhecimento, ela usou mal, fez uma opção de besteira, aquilo pode ter mexido no processo do psicossoma dela, o holossoma está alterado, ela vem, não consegue admitir ou aceitar a genética dessa vida, e o corpo se altera. Isso pode acontecer no caso de, por exemplo, de quem Tudo foi muito para o lado da literatura? Pode. Escrever muita besteira, desviar muita gente. Outra coisa, escrever dentro da área da política, por exemplo, que acontece muito. Aí cria um problemão. Aí a pessoa se tranca. Outra coisa, não, ela não se tranca. Às vezes é o pior. Ela quer se trancar, os assediadores não deixam. E vem todo mundo em cima dela. E vem xingando tudo, a pessoa, de tudo quanto é jeito. Psicologia. Para mim, foi isso que aconteceu com o Rousseau, o negócio dele. Foi tudo isso. É preciso examinar. O negócio é sério. Uma pessoa, ela tem que pensar com universalismo, né? Uma abertura maior, né? Ela se sentir bem, né? Aquilo funcionar melhor. Se ela fica restringida demais, isso aí cria problema. A intelectualidade, em primeiro lugar, tem que mostrar que é fraterna, tem fraternidade. Senão, o que adianta isso? Quer dizer que se a pessoa foi tendenciosa na produção dela... Então, esse é um caminho para clarear o processo. Certo? Quem é que está aí com o microfone? Tem mais alguém? Letra B. O senhor comentou, professor Valdo, com relação à identidade extra do Zéfiro. E a minha pergunta é se a base para essa identidade foi devido à vivência da assistência intermissiva ou se ele recebeu essa alcunha devido ao intrafísico, alguma vivência intrafísica. Foi a vivência intrafísica que levou para o processo extrafísico. Mas tudo devido à assistencialidade. E tudo devido ao parapsiquismo. O parapsiquismo, com a interassistencialidade física, é que levou a isso. Aquilo repercutiu extrafisicamente, eu segurei a situação extrafísica, então aí ficou o parapsiquismo intrafísico da interassistencialidade extrafísica. Está entendendo? Sim. Então uma coisa foi passando para lá. Aí ficou tudo extrafísico. Certo. Interassistencialidade extrafísico, parapsiquismo extrafísico, no caso, a mini peça. Foi mais ou menos em que século? Já faz muito tempo. Todo mundo quer saber isso aí, eu falo que faz muito tempo. Mas no intrafísico não era utilizado essa alcunha de Zéfiro? O primeiro começou, tinha o Zéfiro, eu arranjei esse nome, Esdero. Mas no extrafísico, né? Intrafísico. Intrafísico, o nome mesmo, tá. Aquilo fixou a vida que passou para a intervenção. Na intervenção eu comecei a segurar aquilo, criei um ambiente, uma equipe, que muitos são de vocês aí no meio. Agora, com isso, aquilo foi fixando para outra vida, a gente começou a ajudar. Pensa só uma coisa, eu não sou evoluciólogo. Agora, pensa bem. O que é que esses evoluciólogos, de modo geral, a hora que eles chegaram naquele nome, o nome que eles tinham? Devia ter algum. Eu sou fichinha nisso, não vale nada. Você está entendendo? Pensa bem. O transmentor, qual que é o nome dele? Não, aí depende do que é. Precisa de ver o nome, de onde ele veio, de que modo, como. Eu estou falando o meu, como é que foi. Alguns de nós Agora, já têm uma identidade processo de iniciação e problema de parapsiquismo. No meu caso, tudo funcionou assim. É possível alguns de nós já termos também uma identidade extra? Eu já falei isso aqui. Tem gente aí que tem, mas deixa para lá. Né? Tá. O senhor pode fazer uma relação
Professor Valdo, o senhor pode fazer uma relação entre o livre-arbítrio e a auto-incorruptibilidade? O livre-arbítrio real e incorruptibilidade. O processo é o seguinte: quanto mais incorruptível seja a pessoa, mais ela amplia a liberdade de manifestação. Então, o livre-arbítrio dela se expande. Esse é o caminho, esse é o princípio. A lei é essa. É a lei de causa e efeito. Quer dizer, você procede direitinho e tudo vem a seu favor. Tudo se expande, o caminho se abre. Esse é o jeito. Suas defesas aumentam. O Max Mecanismo vai olhar você com mais, entende, atenção. Então, abre tudo. Então, o caso todo é o seguinte: eu sempre mostrava isso através das mãos. Então, veja, você está aqui. Você começou a fazer o bem, você está abrindo o seu livre-arbítrio. Aqui. Agora, vamos supor que lá para tanto você começa a errar. Tem o egoísmo, você começa a fechar o livre-arbítrio. Vai chegar um ponto que o negócio é tão bravo que aí entra o determinismo. Aí a pessoa vem alterada, entendeu? Agora, por exemplo, então, nessa alteração, das alterações que nós conhecemos do corpo, por exemplo, oligofrenia, entra aí. Vai estudar o que é oligofrenia, que tem vários tipos. Agora, vamos supor que você começou aí, começou a abrir. Em vez de fechar, está abrindo. Aí vem o quê? Macrosomático. Macrosoma aparece aí. Então, de um lado tem a oligofrenia, do outro lado tem a macrosomática. Isso é só para te falar alguma coisa. Só para você entender o que é. Isso aqui é um antagonismo do processo evolutivo dentro do holossoma. A oligofrenia, você sabe o que quer dizer com isso, sabe? Então, acabou. Então, pensa, compara e pondere. Faça uma reflexão sobre isso. De um lado, oligofrenia. Do outro, a maxomatologia. Agora, veja, eu tento mostrar isso para vocês. Você está entendendo? Dentro da minha condição. Eu tenho uma série dessas condições que é o positivo, mas também tem uma série de bobagens que eu já cometi. Estudante tem que evitar. Por exemplo, o infarto que eu tive. Você quer maior burrice do que isso? Como é que eu não previ aquilo? Está me julgando o tal. Achava que era o tal, que eu estava muito predisposto, cheio de vida, 28 anos, a corda toda. Foi a hora que eu comecei a ter mais liberdade das minhas coisas, porque eu já estava trabalhando mais fora, muito embora ainda tinha o período que eu já tinha saído lá de dentro da universidade, sabe? De morar lá dentro. Isso me deu muita liberdade. Mas eu julguei que o meu corpo ia aguentar, né? As minhas resoluções. Que nada, né? Não aguentou nada. Agora, foi muito bom, porque eu consegui sobreviver. Se isso não tivesse ocorrido, eu poderia ter morrido logo. Alguma coisa eu poderia ter dado. Agora, com isso, não. Eu fui acertar o passo, me disciplinei, organizei minha vida, dieta, horários, trabalhos. Entende? Agora, você sabe, até hoje, se deixar para minha conta, a minha vontade é dia de 48 horas, no mínimo. De certa forma, de certa forma, o seu livre-arbítrio foi restringido e teve que reorganizar. Agora, foi um puxão de orelha que eu recebi, né? Isso aí foi um dos maiores erros meus, eu acho. As coisas todas que eu fiz. Eu nunca fiz muito erro brabo contra ninguém. Grandão, não. Nenhum. Mas agora, contra mim, eu já fiz vários bobocas. Esse aí, então, para mim, talvez seja o maior. Agora, não reclamo, não. Eu só estou dando para vocês que eu não quero que vocês passem por essa experiência. Não vale a pena. Deve ter coisa melhor do que isso, pô. Sempre tem. Professor, só em cima disso aí, eu posso dizer que, então, o livre-arbítrio é mais voltado, é mais ligado com a meritocracia do que propriamente a liberdade de escolha? De acordo com isso que o senhor falou? Tanto uma coisa quanto outra depende da meritocracia. Isso aí não adianta você falar isso. Né? Não tanto uma coisa quanto outra. A meritocracia é a base da lei de causa e efeito.
a lei do karma, a lei de ação e reação, tudo é a mesma coisa. Tudo é mérito. Fez, você recebe. É aquilo que eu falo. Fez bem, você vai ter uma resposta positiva a seu favor. Vem o eco, a ressonância para você. Fez o mal, vem o revertério contra você. Então, isso é que é a bala que saiu pela culatra. É o ricochete. Não, tudo o que eu estou falando é assim, o senhor falou assim, quando eu estava livre para escolher, eu nunca tive tanta liberdade, enfim, aí teve o infarto. Então, isso que eu estou chamando de liberdade de escolha, assim, intrafísica mesmo, você está com liberdade. Isso não é tanto sintomático do livre-arbítrio, mas sintomático é a meritocracia. É que o que eu queria fazer e que estava fazendo, tudo era positivo. Aí vem aquele caso da Ami. Não, se você que olhou tanto o seu corpo, você ainda teve um câncer no coroa, no chakra, como é que fica comigo? Entende? A mesma coisa. Eu estava fazendo assistência, até naquela hora, eu tinha vindo, tinha assistido os outros, eu nunca cobrava de ninguém nada de medicina. Eu dava remédio, pagava até plantação da horta, ajudava a pessoa a plantar. Agora veja, eu fui correr, trabalhando demais, bem disposto, a hora que eu tenho infarto. Como é que é possível uma coisa dessa? Outra coisa, antes, nunca tinha tido nada de hipertensão, nunca tive nada de coração. Eu já tinha feito não sei quantas análises para estudar o processo cardíaco, o problema da cardiologia, tudo isso eu estudei. Eu estava me formando em medicina. Você pensar, sabe quem era o meu professor? Adilho Jatene, de cardiologia. Ele foi meu professor. Outra coisa, Zerbini também dava aula para nós. O que você quer? Quer dizer, a burrice é minha mesmo. Entende como é que é? O negócio meu. Agora, uma burrice bem intencionada, essas que são as piores que tem. Que mostra que é crasso, né? Uma burrice crassa. Essa não tem jeito de você perdoar, né? O cara, né? Uma burrice que a pessoa comete com má intenção, certo não é má intenção, o cara. Mas agora, o cara com boa intenção, está danado. Como é que é? Professor, em tese, nós podemos pensar o que nós quisermos, né? Desde que não esteja... Em tese, cada um tem a liberdade do seu pensamento. Se não tiver acoplado aí e assediado, né? Como levar para essa autopensenidade a incorruptibilidade? Como é que é o trâmite do pensamento? A pessoa vê o que ela ainda falha e ela fazer esforço para superar aquilo. A hora que ela começa a esforçar e consegue superar, ela passa para outra coisa. Pouco a pouco ela vai limpando isso. Vai chegar um ponto que ela se sente mais autossuficiente no assunto. Entende? Por isso que o Código Pessoal de Cosmoética tem muito valor. A pessoa, primeiro, ela tem que melhorar o código com o tempo. Se uma pessoa tem um código cosmoético e faz 20 anos, já não muda, essa é errado. Tem alguma coisa errada. Eu estou trabalhando no Código Pessoal de Cosmoética a partir do quadro da análise das autocorrupções, que ele é citado no verbete de autocorrupção. Agora, uma coisa boa mesmo é o conscienciograma. Sim. Ele clareia tudo para a pessoa. Tá bom. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 46 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 14 votos presenciais e 10 votos online. Os recados de hoje, o Igor sobre o fórum da TENEPS, o Rafael sobre prática da tridotação e o Amin sobre o acoplamentário e grampeamento dos verbetes. Antes com vocês, o Eduardo sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui com um laptop que vai ser sorteado dia 14 de novembro. E eu queria ler para vocês aqui alguns detalhes desse aparelho, que ele é realmente diferenciado em relação aos outros que a gente já sorteou aqui. Ele tem um sistema de compartilhamento direto, o sistema de som dele é Dolby, um sistema de segurança APS,
um sistema Lenovo Quick Start. Ele tem o design slim, que é fino, teclado full size, painel com iluminação traseira com LED, bateria prolongada e como é que fala? Um touchpad único. Tá? Então, é um netbook bem diferente, avançado. A gente vai sortear no dia 14 de novembro para aqueles amigos da enciclopédia que são amigos desde 2008, 2009, 2010, ou também aqueles que renovarem a sua inscrição ou que fizerem inscrição no Amigos pela primeira vez. Então, todos aí estão convidados a renovar a sua inscrição e participarem do programa Amigos da Enciclopédia. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Igor Habib e eu estou aqui hoje para divulgar o 6º Fórum da TENEPS e 3º Encontro Internacional de Tenepsistas. O Fórum da TENEPS é um evento anual, ele acontece sempre aqui em dezembro, em Foz do Iguaçu, e esse ano vai ocorrer de 20 a 22 de dezembro, no Discernimentum aqui na Cognópolis. Então é de segunda a quarta-feira. Então, vamos ter aí praticamente 20 temáticas diferentes a respeito do assunto TENEPS, para dar aí uma cosmovisão sobre o tema. Então, alguns destaques aí, vai ser falado sobre rede interassistencial de cirurgia invisível à distância, o professor Nandi Leite. Eu vou estar falando sobre planejamento e autodiscernimento no início da TENEPS, professor Ivo Valente sobre ferramentas institucionais e interassistencialidade na TENEPS. Enfim, muitas outras. Relato de tenepsista gestante, da professora Elisa Bastos, lá da Bahia. Tem também temática sobre epicentrismo, com os professores aí Pedro Fernandes, Felipe Mansur e a professora Adriana Lopes. E também já comum tema da TENEPS no mundo. Então, vamos ter participantes aí internacionais. Então, o professor Lourenço Pina, da África, professor Eduardo Vicenzi, da Alemanha, dentre outros. Então, estendemos aí um convite a todos os interessados aí na temática da TENEPS para comparecer aí no 6º Fórum esse ano. Muito obrigado. Gente, boa tarde para todos. Eu estou aqui para falar para vocês do curso Prática da Tridotação na Invexis. Ele vai ocorrer no Rio de Janeiro, do dia 20 a 23 de janeiro do ano que vem, 2011. A proposta desse curso é que a pessoa trabalhe a tridotalidade. Então, a comunicabilidade, a intelectualidade e o parapsiquismo de maneira integrada. Esse é um curso de imersão, ele tem 32 horas no total. Ele vai ser realizado na Universidade, com C, lá do Rio de Janeiro, onde nós temos um núcleo da Sinvexis. E a personalidade, a biografia que foi escolhida para ser estudada esse ano é do Leonardo da Vinci. Então, quem quiser mais informações sobre esse curso, pode entrar no site da Sinvexis, que é www.sinvexis.org. Obrigado. Boa tarde. Nós estamos precisando de ajuda para grampear os verbetes. Quem puder nos ajudar, é só se dirigir ao holociclo e, chegando lá, é só procurar o monitor responsável. O segundo recado é sobre... Vamos aproveitar esses 4 dias aí, né? Não, mas é para levar para Uberaba, então tem que ser... É agora, hoje? Tem que ser entre então hoje e amanhã. Até amanhã, amanhã. Depois tem os outros. Tá bom. O segundo recado é sobre o próximo acoplamentário. Ele vai acontecer nos dias 26 a 28 de novembro, o último final de semana de novembro. O tema vai ser pacificação íntima. Os epicons vão ser os professores Félix Wong e Leonardo Firmato. Então, mais informações na recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652. Obrigado. Para amanhã foi eleito o verbete sobrepairamento, eleito com 7 votos, a especialidade holomaturologia. Obrigado a todos e até amanhã. Lembramos a todos, então, também que amanhã teremos a última tertúlia da semana, quinta-feira não teremos tertúlia, retornaremos, então, na segunda-feira. Ok, obrigado a todos, então, até amanhã.